Olá, dando continuidade aos nossos posts sobre como entender custos para fazer o exame do CFC. Estamos agora no post de número 3, parte 3, onde nós vamos agora falar sobre custo direto, indireto, fixo e variável. Nós já falamos sobre movimentação de estoque de uma maneira geral no post 1. Falamos sobre critérios de valoração desses estoques, PEPs, UEPs, média ponderada, no post 2, parte 2. E agora então vamos entrar no detalhamento de custos diretos, indiretos, fixos e variáveis. Vamos lá. Começamos aqui com uma visão geral do fluxo de apuração do resultado, onde nós temos aqui os consumos fabris, que são os custos, efetivamente, consumos fabris e não fabris, onde nós temos aqui custos, despesas e investimentos, segundo as definições de custos, né? E aqueles custos que não são fabris, que vão direto para resultado, que são as despesas. Aqui somente os custos. Então veja que nos consumos fabris, nos custos, nós temos material direto, mão de obra direta, gastos gerais de fabricação, que são acumulados, agrupados no estoque de produto em elaboração durante o período de produção, né? E à medida que esses produtos eles ficam prontos, são transferidos para estoque de produto acabado. Nós vimos algo semelhante lá na movimentação de estoque, no post 1. A partir do momento que esses estoques são vendidos, eles vão para resultado via CPV. Bom, no meio do caminho aqui, enquanto os produtos estão sendo fabricados, nós temos, além desses custos de mão de obra direta, material direto, gasto geral de fabricação, temos aqui também as depreciações. Depreciação, exaustão e amortização. Isso basicamente de máquinas que estão envolvidas na produção. Existem outras depreciações também de outros ativos que vão para resultado, que são os ativos relacionados à administração. Então essas depreciações serão despesa. A depreciação de tudo que envolve a fabricação é custo e vai alocado aqui no momento em que eu estou alocando os custos durante a produção. Aqui em produtos em elaboração. Ok? E aquilo que não é custo vai direto para resultado, que são as despesas administrativas e comerciais. Falando desses custos que estão na produção, então, vamos começar a entender o que são custos diretos, indiretos, fixos e variáveis. Direto. O próprio nome já diz, né, já deixa claro. São aqueles que podem ser apropriados diretamente aos produtos fabricados. Porque há uma medida objetiva de consumo na fabricação. Por exemplo, quando você tem lá qualquer produto, você tem a matéria-prima. Você vai consumir para fazer cada produto X quilos de matéria-prima, X ml de matéria-prima, X metros, centímetros, independente da medida. Você sabe exatamente quanto você vai gastar em cada produto. Na mão de obra, você sabe exatamente quantas pessoas ou quantas horas de mão de obra. Enfim, você tem uma medida clara e objetiva que identifica para você quanto foi daquele material, daquele insumo diretamente no produto. Então, por conseguir medir diretamente o consumo para aquele produto, nós chamamos de custo direto. Alguns exemplos: matéria-prima, mão de obra direta, material de embalagem, todos esses aqui eu consigo dizer quanto que vai em cada produto, sem precisar fazer nenhum outro tipo de cálculo, simplesmente um apontamento na produção. Depreciação, ela tem, bom, a gente vai ver, eu vou dar um exemplo na frente, mas ela pode ser fixo,
variável, direto e indireto. No caso de depreciação como custo direto, então é depreciação de um equipamento que produz um único produto, um único tipo de produto. Então, como ele produz um único tipo de produto, eu sei exatamente qual é o valor da depreciação para aquele produto. Óbvio que eu vou ter que dividir pelo número de quantidades de produtos produzidos no período, mas a depreciação recai somente naquele período lá, naquele produto lá. Por isso que é direto. Então, é a energia elétrica das máquinas quando é possível saber quanto foi consumido na produção de cada produto. Às vezes, em algumas circunstâncias, você tem essa medição. Se você tiver essa medição, quanto de energia foi para aquele produto, então esse custo é direto. Por exemplo, se você tiver um medidor na máquina e essa máquina produz um tipo de produto só, então você sabe quanto que a máquina consumiu de energia em reais durante o período de produção. Aí você sabe que é um produto só, você sabe quantos produtos foram feitos, é só dividir para achar o custo unitário. Tá certo? Então, o custo direto é aquele que eu consigo visualizar rapidamente quanto que foi consumido em cada produto. O custo indireto, ele já aí demanda um pouquinho mais de trabalho, justamente porque eu não consigo atribuir ele diretamente ao produto. Então, sendo assim, eu preciso fazer o quê? Um cálculo de rateio. Esses rateios, eu tenho que usar um critério ou estimativas para chegar ao cálculo. Por exemplo, aqui tem alguns exemplos. Vamos falar de aluguel, que é o mais fácil de entender. Você tem um galpão, onde lá você produz vários tipos de produto. E tem o aluguel do galpão, que é custo de produção. Mas o custo de produção você tem que alocar ao produto, para saber quanto custou cada produto. Como é que você vai alocar o custo do aluguel a cada produto, se cada um tem uma forma de produzir diferente, por exemplo? São produtos diferentes. Um consome mais tempo, outro menos tempo, um mais mão de obra, menos mão de obra, enfim. Um passa em uma máquina, outro passa em duas. Como é que você faz? Você não tem como apontar isso diretamente a cada produto. Cada produto gasta de aluguel X. Para fazer isso, você precisa de um critério de rateio. Que critério é esse? O critério é definido pela própria empresa, dependendo da sua realidade. Então, pode ser, por exemplo, por metros quadrados utilizados pela máquina, pelo setor. Né? Depende do que você tem lá na tua empresa. Mas o importante é o seguinte, você tem que ter um critério de rateio. Posso distribuir baseado na quantidade produzida? Posso, é um critério. Toda vez que você tiver um custo que você não consegue atribuir ele diretamente ao produto, e você precisa, para isso, fazer um cálculo de rateio ou uma estimativa, nós chamamos esse custo de custo indireto. Como eu disse, a depreciação também pode ser um custo indireto. Por exemplo, a depreciação de uma máquina que faz mais de um tipo de produto. Produziu 30 unidades do produto A, 40 do produto B, 50 do produto C, 60 do produto D. Quanto vai de depreciação para cada produto? Você poderia dizer assim, é só dividir pelo número de produtos. Veja, depreciação é um cálculo que reconhece a perda da capacidade produtiva da máquina. Ou seja, em outras palavras, eu poderia considerar que é um cálculo de desgaste da máquina. Muito bem, o produto A fica passando por essa máquina durante 15 minutos, cada produto. Né? No produto B, 20 minutos. Produto C, 40 minutos. Produto D, 60 minutos. Então você não pode simplesmente pegar a depreciação da máquina e dividir pela quantidade, porque os produtos que ficam mais tempo consomem mais da máquina. Então você teria que fazer outro tipo de cálculo, que seria, no nosso caso, um critério de rateio.
Tá certo? Então, toda vez que você precisar utilizar um critério de rateio, fazer o cálculo para chegar no consumo de cada tipo de produto, então você está falando de um custo indireto. Depreciação, salário de chefe de supervisão de equipes de produção, tem um chefe para todas as equipes de produção. Como é que você vai ratear isso? Tem que ter um critério. Não dá para levar o custo do salário do chefe diretamente a cada produto, simplesmente pela quantidade de produtos feitos. Não, porque tem produtos que demandam mais supervisão do que outros, são mais complexos, né? Alguns produtos nem precisam tanto de supervisão, eles saem automaticamente pela máquina. Então, teoricamente, teria um custo menor de supervisão. Isso tudo deve ser considerado quando você pensa num critério de rateio. Tá certo? O custo fixo, bom, aí já é uma subclassificação, né? Eu vou ter custos diretos fixos e indiretos fixos. Posso ter? Posso. Depreciação é uma. Posso ter indireto fixo e indireto variável? Posso. Né? Então, são subclassificações. Custo fixo, então, são aqueles cujos valores são os mesmos, qualquer que seja o volume de produção. Aqui tem uma ressalva para fazer. Na verdade, não são valores iguais todos os meses, independente da produção feita. São valores próximos uns dos outros, mas o que se quer dizer aqui é o seguinte: não muda a estrutura desse custo, né, se a produção aumentar ou diminuir. Por quê? Porque ele é fixo. Por exemplo, o aluguel. O aluguel, tudo bem, vai repetir o valor do aluguel todo mês, durante um período, durante 12 meses, 24 meses, o aluguel vai ser R$5.000. Então esse aí o valor é sempre igual, independente se eu tenho produção ou não tenho produção. Legal, mas podemos pensar aí em outro custo fixo, como por exemplo a própria depreciação pelo método linear. Método linear é aquela onde você calcula a depreciação, por exemplo, 10% ao ano. Então, durante 10 anos, o valor dessa depreciação vai ser igual todos os meses, mesmo que você não tenha produção em um dos meses. Vai ter da mesma forma a depreciação. Se você num mês produzir muito mais, o dobro do que produziu no mês anterior, mesmo assim a depreciação será a mesma. Salários de vigias e porteiros de fábrica. Esses salários eles podem mudar de um mês para o outro, né? O vigia recebeu o aumento salarial, ganhava 2.000, agora vai ganhar 2.200. O valor mudou um pouco, mas ele não está vinculado à quantidade produzida. Esse é o critério de custo fixo. Ou seja, se nesse mês eu dobrei a minha produção em relação ao mês passado, o salário do vigia continuou o mesmo. Pode até ter tido esse aumento de 10%, mas não foi relativo ao aumento de produção. Se eu diminuir a minha produção esse mês em relação ao mês passado, o salário do vigia permanece o mesmo. Até, digamos que ele teve esse aumento de 10%. Mas ele não é afetado pela variação da produção. Então, quando você quer saber se um custo é fixo ou variável, eu digo para você fazer sempre uma pergunta assim. Olha para o custo e diz: custo, você vai existir caso eu não tenha produção alguma? Se a resposta for sim, o custo vai existir mesmo que não haja produção. Então é um custo fixo. E assim você pode olhar aqui, aluguel é assim, imposto predial é assim, depreciação pelo método linear é assim, salário de vigias e porteiros de fábrica é assim, prêmio de seguro a mesma coisa. Agora, se a produção aumentar muito ou pouco, não interessa, mas se ela aumentar ou diminuir, esse custo vai aumentar e diminuir na mesma proporção? Não. Então é custo fixo. Agora,
Se eu não tiver produção nenhuma e eu não tiver custo, aquele é variável. Então vamos dar uma olhadinha. O custo variável são aqueles cujos valores se alteram em função do volume de produção. Matéria-prima é o exemplo mais clássico aí, né? Porque a matéria-prima ela é individualizada, ela é por produto mesmo. Eu sei exatamente quanto que eu consumo por produto. Se eu fizer 5.000 unidades, eu vou ter um consumo X de matéria-prima. Se eu fizer 10.000 unidades, eu vou ter o dobro de consumo de matéria-prima. Então, se eu perguntar para o custo, olha, se eu não tiver produção nenhuma, você vai existir? E ele responder, não, não vou existir se não tiver produção alguma. Então, a resposta é custo variável. Esse custo é variável, porque ele vai oscilar de acordo com a variação de produção. Mais produção, mais custo. Menos produção, menos custo. Então, voltando para o caso da depreciação, se ao invés de usar o método linear para calcular a depreciação, eu utilizar as horas de máquina, horas trabalhadas, ou até volume de produção, quantidade produzida, ele vai ser um custo variável. Porque quanto mais eu produzir, mais depreciação eu terei. Quanto menos eu produzir, menos depreciação. Se não houver produção alguma, eu não tenho depreciação. Depreciação é zero. Compreendido? Então aqui, alguns exemplos dentro dessa matriz de fixo, variável, direto e indireto, onde a depreciação, como eu falei, aparece em todos eles. Então, recapitulando a depreciação, para a gente ter uma recapitulação de todo o conceito. Quando que a depreciação é um custo direto e fixo? Vai ser direto quando eu fizer a depreciação de uma máquina que produz um tipo de produto. Produto. Então, quando tiver um tipo de produto, eu tenho uma depreciação como custo direto. Por quê? Porque a depreciação vai recair somente sobre aquele produto, eu sei exatamente quanto. Então, tranquilo. Agora, quando ele será fixo? Quando esse custo de depreciação será fixo? Quando eu estiver falando de uma depreciação calculada pelo método linear, por exemplo. Por quê? Porque o linear, ele te dá uma depreciação igual todos os meses durante a vida útil do bem. Por isso se chama linear, linha reta. Ok? Então, quando você calcula, por exemplo, 10% ao ano, todo ano vai ser 10% do valor. Mesmo que não haja produção em determinados períodos. E quando essa depreciação será variável? Quando você tiver um método de depreciação que seja, por exemplo, quantidades produzidas. Produtividade, né? Então você tem que definir qual é a vida útil em quantidades produzidas. Isso muitas vezes o próprio fabricante pode informar. E depois você vai fazer o cálculo mês a mês, mensalmente, de acordo com a produção daquele mês, daquele período. Então, se naquele período você produzir mais, você vai ter uma depreciação maior. Se você produzir menos, você vai ter uma depreciação menor. Tá certo? Agora vamos para indireto. Então, repete aqui na questão do fixo. O método é linear. E aqui no variável, o método é quantidade produzida. E para ser indireto, o que muda? Muda que essa máquina produz mais de um produto.
Então, para chegar no valor apropriado a cada produto, eu preciso fazer um cálculo de rateio. Ok? Por isso é indireto. Imagino que com essa explicação, com esse exemplo aqui, tenha ficado mais claro o entendimento de custos fixos variáveis, diretos e indiretos. Agora um esquema básico, rápido aqui de contabilidade de custos para apuração de resultado. Então eu tenho os custos diretos e indiretos. Os indiretos, eu tenho que fazer um cálculo de rateio para apropriá-lo a cada produto, enquanto que o direto já vem o valor aqui diretamente para cada produto. Ok? Esses valores somados vão para o estoque de produtos em elaboração e, quando prontos, vão para o estoque de produto acabado. Só sai do produto acabado quando forem vendidos, contabilizando assim o CPV lá no resultado junto com as despesas administrativas, financeiras e comerciais. Então esse é um esquema resumido, vamos dizer assim, da apuração de resultado baseado na contabilidade de custos. Bom, aí mais alguns conceitos para fechar o assunto. Nós temos aí custo primário. Esse assunto cai na prova do CFC, né? Custo primário é a soma da matéria-prima mais a mão de obra direta. É o primeiro custo que é alocado, né? Sem a matéria-prima eu não consigo fazer o produto. E sem a mão de obra também não. Então, matéria-prima e mão de obra direta formam aí o custo primário. O custo de transformação é representado pelo material representado pela mão de obra direta mais os gastos gerais de fabricação. Material direto também, né? Porque é um material direto, sem ser a matéria-prima, né? Exclui a matéria-prima. Se tiver outro material que seja direto, vai fazer parte do custo de transformação. Matéria-prima e mão de obra direta é custo primário. Mão de obra direta e gastos gerais de fabricação, os custos indiretos, é o custo de transformação, que pode também ter algum outro tipo de material direto aí que não seja a matéria-prima. O custo de produção em si é todo o custo alocado no período, que foi consumido no período para a produção. Então é composto de somatório de materiais diretos, mão de obra direta e gastos gerais de fabricação. Todo o custo de produção do período. Custo dos produtos fabricados representa a soma dos custos dos produtos fabricados até o momento do encerramento do exercício, que é o quê? O custo de produção do mês mais tudo que estiver no estoque de produto acabado, que é tudo que está com custo acumulado, né? Está lá ainda no meu ativo. Então, o custo do produto, o estoque de produto acabado, mais todo o custo de produção desse mês, é o total de custo dos produtos fabricados. E o custo do produto vendido é o que representa a venda dos produtos acabados, ou seja, é a saída do estoque de produtos acabados. É quanto custou os produtos acabados que eu vendi. Ok? Então aqui uma representação gráfica só para ajudar. Matéria-prima, mão de obra é o custo primário. Mão de obra e gastos gerais de fabricação, mão de obra direta, né? Gastos gerais de fabricação é o custo de transformação. A soma dos três, matéria-prima, mão de obra direta e gastos gerais de fabricação, é o custo de produção. E o custo de produção mais os estoques é, então, o custo dos produtos fabricados. Beleza? Então, esse é um resumo assim
do post que nós fizemos para falar um pouco sobre custo direto, indireto, fixo e variável. Se você não olhou ainda, pode olhar o post anterior, que fala sobre PEPs, UEPs e média ponderada, e o post 1, que é a parte 1, fala então da movimentação dos estoques. No próximo post nós vamos falar sobre, na verdade, nós vamos fazer um resumo até aqui, usando um exemplo de uma questão para aplicar isso que a gente viu até agora, tá? Então ele não está pronto ainda esse post, assim que estiver pronto eu já coloco aí para vocês poderem olhar. Tá bom? Um abraço e até a próxima.